Olá, boa noite. Boa noite. Começa em Aparecida a edição de número 61 da Assembleia Geral dos Bispos. Iniciação cristã é ponto fundamental das diretrizes da evangelização. Cardeal Pietro Parolin vai conduzir retiro do episcopado brasileiro. A palavra do núncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. No Vaticano, a virtude da fortaleza, que foi tema da catequese do Papa Francisco. Santo Padre lembra dos países em guerra e volta a pedir orações pela paz. O Ministério da Saúde confirma queda de casos de dengue em algumas regiões do Brasil. Brasil tem mais de 500 mil de médicos, mas ainda faltam profissionais para atender a população. FGTS Futuro. Famílias de baixa renda poderão adquirir casa própria por nova modalidade de financiamento. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova, notícias a serviço da vida e da esperança. A virtude da fortaleza foi o tema central da catequese do Papa Francisco durante a audiência geral desta quarta-feira no Vaticano. O Santo Padre disse que a fortaleza é a mais combatente das virtudes e praticá-la é uma vitória contra nós mesmos. O pontífice recordou-se ainda dos países em guerra e voltou a pedir orações pela paz no mundo. Na Praça São Pedro, o Papa Francisco pediu mais uma vez pela paz no mundo. Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina. Meus pensamentos vão para a Ucrânia, Palestina e Israel. Que o Senhor nos dê paz. A guerra está em toda parte. Não nos esqueçamos de Mianmar e desses nossos irmãos que sofrem tanto nesses locais de guerra. Oremos juntos. O Santo Padre falou ao povo do Cazaquistão, na Ásia Central, que nos últimos dias foi atingido por inundações. Desejo transmitir minha proximidade espiritual nesse momento em que grandes inundações afetaram o país e causaram a saída de milhares de pessoas de suas casas. La fortezza è una virtù fondamentale. Na audiência geral, o pontífice abordou a fortaleza, a terceira das virtudes cardeais. O Papa afirmou que esta virtude assegura a firmeza e a constância no prosseguimento do bem, mesmo em meio às dificuldades. De acordo com Francisco, a fortaleza dá capacidade para vencer o medo e enfrentar as provações e as perseguições. Un cristiano senza coraggio. Um cristão sem coragem, que não dedica suas forças ao bem ou que não incomoda ninguém, é um cristão inútil. Un cristiano inutile. Francisco explicou também que a fortaleza pode ser passiva ou ativa. Ansiedade, angústia, medo e culpa foram classificados pelo Papa como inimigos internos, que devem ser derrotados pelos cristãos com o auxílio do Espírito Santo, no caso de uma postura passiva. Já na tendência mais ativa, o pontífice citou os inimigos externos, provações, perseguições, dificuldades que surpreendem os homens e os tornam marinheiros resistentes que não se assustam nem desanimam. De acordo com o Papa, a fortaleza é uma virtude fundamental, porque leva a sério o desafio do mal no mundo, como guerras, violência, escravidão e opressão dos pobres. Esta virtude provoca a reação dos cristãos que devem dizer não a estas realidades. Durante a catequese, os membros da Sociedade do Apostolado Católico, congregação fundada por Vicente Pallotti em 1835, entregaram ao Santo Padre um quadro que faz memória ao massacre de São Patrício, ocorrido em julho de 1976, durante a ditadura militar na Argentina. Esse quadro representa esses 5 mártires palotinos aí na Argentina e não só, porque nós palotinos estamos também na Ucrânia agora, nós estamos no norte de Moçambique, nós estamos no Congo em situações de muita dificuldade. Então aquele quadro faz menção também à atualidade do nosso trabalho em zonas de guerra, em zona de perseguição. Queremos trazer ao Papa Francisco a memória dos 50 anos desse martírio, mas também a atualidade do trabalho de muitos nossos padres e irmãos em zonas de conflito. Começou hoje em Aparecida a edição de número 61 da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Após a Santa Missa e a sessão que marcou a abertura solene dos trabalhos, o presidente da CNBB se encontrou com jornalistas para a primeira de 7 coletivas previstas até 19 de abril.
Em pauta no encontro, o tema central da Assembleia, a realidade da Igreja e a atualização das diretrizes que norteiam a evangelização. Então, a proposta, o desafio, o empenho da Igreja é cuidar e promover vida. A vida de todos, não só de alguns. O olhar atento aos 279 territórios católicos, como dioceses e arquidioceses, passa também pela juventude. Mais que o futuro da Igreja, presente e, por isso, tema prioritário desta edição. Por isso, eu creio que os processos de iniciação à vida cristã precisam de uma constante revisão, para que correspondam àquilo que o tempo presente exige de todos nós. Além da abordagem a respeito da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, outro destaque da coletiva foi o Retiro dos Bispos. Quem partilhou a respeito deste momento espiritual do episcopado brasileiro foi o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e pregador nesta ocasião. Eu sou aqui invitado. Estou aqui convidado pela Conferência Episcopal Brasileira para propor uma reflexão sobre o tema da sinodalidade nestas 3 palavras: comunhão, participação e missão. Na casa da mãe, bispos se tornam romeiros. Por isso, deixam-se envolver pela palavra para que, inspirados pelo Espírito, deem passos concretos na evangelização do Brasil. Eu penso que a grande questão também é a coerência entre fé e vida, que é justamente a evangelização como testemunho. Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, já dizia que se escutam os mestres justamente por conta dos testemunhos. E agora a gente muda de assunto para falar dos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que ganharam nova modalidade de pagamento para famílias de baixa renda, agora com o auxílio do FGTS. O Ronaldo da Silva, em Brasília, traz os detalhes. Boa noite, Ronaldo. Reinaldo e Mauricéia, boa noite também para vocês e igualmente para você que nos acompanha de tantos lugares. Nesta semana entrou em vigor a permissão para utilizar o FGTS do futuro no abatimento das prestações dos financiamentos imobiliários para famílias de baixa renda. Agora, o trabalhador pode pagar com os depósitos futuros da conta como garantia na compra de um imóvel. Todos os meses, o empregador deposita 8% do salário do empregado na conta do FGTS. E esse recurso só pode ser sacado em situações específicas. No entanto, no FGTS Futuro, ele será utilizado para abater o saldo total da dívida do financiamento imobiliário. Até 120 depósitos ficam bloqueados e o trabalhador não vai poder sacar o benefício. Caso seja demitido sem justa causa, recebe apenas a multa de 40%. Vai ajudar? Vai. Vai aquecer o mercado imobiliário? Vai. Vai ser bom para as construtoras? Será muito bom. Vai gerar emprego? Vai. Mas pode também criar uma nova massa de inadimplentes e endividados. A decisão de criar a modalidade de crédito imobiliário foi do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A nova regra passou a ser adotada pela Caixa no início da semana. O banco tinha 90 dias para começar a operação, mas decidiu antecipar as contratações. O FGTS Futuro poderá ser utilizado apenas por famílias de baixa renda. O limite de rendimentos para o trabalhador é de até R$ 2.640. No momento da assinatura do contrato, o titular terá diferentes opções de crédito. O governo federal espera que 43 mil contratos do Minha Casa Minha Vida sejam firmados nesta modalidade. O consultor de finanças explica os riscos do FGTS Futuro. Como outro contrato de financiamento, se você é demitido, tem um prazo contratual para você resolver sua situação financeira. Se não resolver o imóvel, nesse caso é resgatado pela Caixa, né? A Caixa toma o imóvel. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que recria o DPVAT, seguro para as vítimas de acidente de trânsito, que foi extinto no governo passado. O seguro passará a se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito.
A proposta foi aprovada em plenário por 304 votos e contou com alterações no texto. O relator, deputado Carlos Zarantini, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, acatou as seguintes sugestões: retomar o pagamento de despesas médicas da vítima de acidente com veículos, conceder indenização em caso de morte, invalidez permanente, total ou parcial e reembolso de despesas com assistência médica, serviço funerário e reabilitação de vítimas, além de estender a cobertura do seguro para acidentes que ocorreram entre 1º de janeiro deste ano e a data de início de vigência da lei. A iniciativa de recriação do seguro foi enviada pela gestão do presidente Lula ao Congresso em outubro do ano passado e propõe que o novo DPVAT continue sob a gestão da Caixa Econômica Federal. O texto ainda será analisado pelo Senado. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. O Ministério da Saúde divulgou que 9 unidades federativas estão com tendência consolidada de queda no número de casos da doença. Outros 13 estados apresentam tendência de estabilidade. Desde o início do ano, o Brasil registrou mais de 2 milhões de casos prováveis de dengue, cerca de 28 mil considerados graves. No mesmo período, 1.117 pessoas perderam a vida no Brasil em virtude da doença e outros 1.806 óbitos estão em investigação. Depois da explosão de casos, o país começa a identificar melhora nos números. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, 8 capitais e o Distrito Federal têm queda no número de casos de dengue. Outras 13 cidades apresentam instabilidade nas ocorrências registradas. Apesar do cenário positivo, é preciso manter as ações de prevenção. Mesmo que o sistema de saúde às vezes esteja sobrecarregado, você tem que insistir em ser atendido pelo profissional de saúde, porque você pode ter sinais de alarme como sangramento na gengiva quando vai escovar os dentes, dor abdominal, uma tontura que não passa, né? Também é importante não tomar medicamentos sem prescrição médica. Além de ter cuidado de não tomar qualquer coisa, você tem que ver as interações medicamentosas com que você usa no dia a dia para as doenças de base que você tem. Então, é importante ir ao profissional de saúde para saber o que utilizar. Mais de 700 mil doses da vacina contra a dengue foram aplicadas no Brasil até o momento. O medicamento é disponibilizado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Mesmo com a vacina, é necessário se manter vigilante, principalmente dentro de casa. Os cuidados não vão parar, né? Apesar de nós estarmos em estado de emergência, então a dengue é o ano todo, não tem mais aquele período, né? Então, se deixar água parada, a fêmea vai colocar os ovos. Lembrando que os ovos ficam mais de um ano no seco. Então, nós temos que pegar aquela vasilha, toda semana fazer a manutenção, né? Limpar com a buchinha para tirar os ovos que estão lá. Ainda sobre saúde, vamos agora falar a respeito da má distribuição de médicos em algumas regiões do Brasil. Quem traz os detalhes é Sidnei Fernandes, direto de São Paulo. Boa noite, Sidnei. Boa noite, Ronaldo, e boa noite a todos que nos assistem. Nesta semana, o Conselho Federal de Medicina divulgou que o número de médicos no país bateu recorde. Com mais de 500 mil de profissionais, o Brasil ainda enfrenta desafios com a falta de médicos em algumas regiões. Euzeni é aposentada. Todo mês, a moradora de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, embarca em um transporte público para fazer um tratamento de saúde no centro de São Paulo. Eu tenho 1 ano já que eu estou aqui. Porque lá não tem, né? Tem e não tem. Porque é uma eternidade na fila, até morre e não atende. Essa mesma situação se repete em outra parte do país. Em Manaus, Dona Antônia faz tratamento de câncer e precisa se locomover para cidades vizinhas em busca de atendimento. É muito difícil, viu? É muito difícil você conseguir uma consulta, né? Para deixar uma consulta agendada, você precisa até pagar particular muitas vezes por não ter como esperar, né? Porque caso de urgência nós temos que chegar a tempo, porque
os exames. A pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Medicina revela que o Brasil tem 575 mil médicos em atividade, uma média de 2 profissionais para um grupo de 1.000 habitantes. O presidente do conselho afirma que a ausência dos médicos nas regiões periféricas ou em cidades do interior tem a ver com a questão salarial e o plano de carreira. Nós temos uma população que dá para preencher todos os locais do país. Só que tem um detalhe, tem que ter um atrativo para poder levar esses médicos para as condições mais remotas possível. E os médicos preferem a região sul e sudeste. Por quê? Porque lá tem mais condições de evolução e muitas vezes paga até um salário muito melhor e digno para o profissional que procura essa região. Para auxiliar a população, a Pastoral da Saúde busca cuidar e zelar pela vida dos enfermos. Então, nós temos ações sociais onde os nossos médicos amigos se voluntariam de fazer um atendimento no final de semana. Agora estamos fazendo parceria com outros centros universitários para que se amplie esse atendimento. O golpe do falso emprego aumentou de maneira expressiva pelo país. Golpistas disseminam falsas oportunidades de trabalho pelas redes sociais e por aplicativos de celular. A isca para aplicar a armadilha é a oferta de dinheiro rápido, sem muito esforço, para realizar tarefas. Acompanhe na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. Quando estava à procura de um emprego na internet, esta mulher, que prefere não ser identificada, encontrou oportunidade nas redes sociais. Mas ao conversar com o empregador, percebeu que se tratava de uma fraude. Aí começaram a pedir meio de pagamentos, como boleto, essas coisas. Se eu conseguisse fazer, poderia ser no boleto ou no Pix. Aí foi onde eu falei assim, eu acho que isso não é uma vantagem, porque a vaga de emprego não iria pedir uma colaboração, né, do tipo. Golpes envolvendo empregos na internet se tornaram comuns. Alguns usuários relatam que foram cobrados pelo chamado exame admissional, sem ao menos ter o primeiro contato presencial com a empresa. Quando a empresa vai pedir a documentação e encaminhar para o exame médico, a empresa tem sempre um documento formal com o timbre dela, com a logo dela, e nunca é pedido para que o profissional pague, sim a própria empresa que arca com essa despesa. Além dos golpes dos exames admissionais, outras fraudes são aplicadas pelos falsos empregadores na internet. Por isso, é preciso ficar atento a algumas dicas, como não fornecer dados pessoais ou clicar em links suspeitos. Existem muitos riscos. O primeiro é que a pessoa, o golpista, ele pode vender os seus dados. A segunda é que ele pode fazer dívidas e pode fazer consultas e pode fazer atuações no seu nome, tá? Então, é muito importante que você só passe as informações dos seus dados para quem você efetivamente conhece. Mesmo com o risco, a internet é uma fonte abrangente de pesquisa de empregos. Por isso, a orientação é não deixar as buscas online de lado, mas estabelecer medidas de proteção, como entrar em contato com a empresa de origem da vaga. Ligue para aquela empresa, confirme sobre aquela divulgação daquela vaga e aí sim comece ali o seu processo seletivo. Eleitores que ainda não regularizaram as pendências com a Justiça Eleitoral devem ficar atentos porque o prazo termina em menos de um mês. De olho nas próximas eleições, Gilmar aproveitou o tempo livre nesta quarta-feira para transferir o título de eleitor. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas meu título estava registrado em Aripuanã, no Mato Grosso, para exercer meu direito, de eleitor, de cidadão. Antônio ficou sabendo que o atendimento nesse cartório eleitoral estava sendo rápido e não quis deixar para a última hora para regularizar sua situação. Tem que fazer biometria, para melhorar a minha vida, para facilitar, para aproveitar, não deixar para a última hora.
Essa preocupação em deixar tudo regularizado com a Justiça Eleitoral tem explicação. É que o prazo para resolver situações como essas termina no dia 8 de maio. O eleitor deve trazer um comprovante de residência recente, ou em nome dele, ou em nome de um familiar próximo, o documento de identificação e os jovens do gênero masculino que completa 19 anos este ano devem apresentar também o alistamento militar. O eleitor pode solicitar o serviço em qualquer cartório eleitoral. Para facilitar este acesso, postos de atendimento temporário estão sendo abertos no estado. Esse está funcionando no Mercado Central de Belo Horizonte. Em alguns locais, o atendimento acontece todos os dias, até aos finais de semana. A partir desse final de semana até 8 de maio, direto. E o horário é de 8 às 17. O Wilson aproveitou a visita ao Mercado Central para saber como está a sua situação eleitoral. A gente dá umas caminhadas, conhece um pouco e resolve também os documentos da gente, né? Regularização eleitoral que permitirá o exercício da cidadania nas próximas eleições e também evita problemas futuros. Quando precisar de uma certidão de quitação para apresentar numa instituição de ensino para matrícula, é impeditivo, que não terá a certidão de quitação eleitoral. Inclusive, quando do título cancelado, traz restrição para o CPF. A previsão para quinta-feira é de temporais em vários pontos do país, pois a junção do ar quente e úmido vai gerar chuva em todo o Nordeste, em especial no Maranhão e na Bahia, que tem sofrido com os temporais. Pode ter chuva passageira do litoral de Sergipe até a Paraíba, que devido à zona de convergência intertropical, também tem formado nuvens carregadas no norte do país, com exceção do estado de Roraima. O tempo também vai ser instável no sul do país devido à frente fria. Chove no Paraná, Santa Catarina e em parte do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, uma área de baixa pressão que tem atuado sobre o Paraguai vai trazer chuva forte a qualquer hora no norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e em algumas áreas de Goiás. O tempo vai ser firme no extremo sul do Rio Grande do Sul e entre Minas Gerais, Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro, como você vê nessa área mais clara do mapa. Nas demais áreas da região sudeste, pode ter pancadas de chuva. Vamos às temperaturas. Vai fazer mínima de 19 graus em Porto Alegre, 23 no Rio de Janeiro e máxima de 30 graus em Manaus e 32 em Cuiabá. Discutir a utilização da inteligência artificial no serviço público é o objetivo de um evento que acontece em Aracaju até quinta-feira. O encontro é organizado pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras. Na segurança, saúde, educação ou na mobilidade urbana, a ideia principal é trazer à discussão os serviços que a inteligência artificial pode entregar ao ser aplicada nos serviços públicos pelo país. Quais são os benefícios que ela tem, quais são os perigos, e nada melhor do que um fórum dessa importância, com mais de 62 cidades aqui, abordando o tema, discutindo, trazendo casos práticos que foram aplicados nas cidades, discutindo também o que não deu certo. O evento reúne representantes de 60 cidades brasileiras. Além da apresentação de iniciativas que utilizam a tecnologia, o evento também discute a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Inclusive, já existem projetos em discussão na Câmara e no Senado Federal sobre o assunto. A Europa tratou agora o primeiro documento, um marco na parte de regulação. No Brasil, o Senado e o Governo Federal vem discutindo isso. Eu acho que um dado importante que eu ia falar, se a gente for olhar hoje, existem mais de 400 projetos na Câmara, transitando, Câmara e Senado, que falam sobre inteligência artificial. Então, você falar de regulamentação nesse aspecto, você tem uma análise que você precisa olhar aqui, para que a gente não cometa alguns erros, tanto de bloqueio, de censura, prejuízo, mas que a gente consiga ter minimamente uma estrutura para que as coisas caminhem de uma forma organizada. Além de sediar esta primeira edição, Aracaju está assinando um convênio de cooperação e intercâmbio com os municípios de São Paulo e Porto Alegre sobre projetos já em execução e que utilizam a tecnologia. Uma ideia é que a gente troque essa sinergia através de uma transferência tecnológica. Então, é um termo que vai ser assinado entre as 3 cidades. A gente vai disponibilizar não só essas soluções, essas boas práticas, mas todo o rol de soluções dos municípios. Em Porto Alegre, por exemplo,
a inteligência artificial já é utilizada para o diagnóstico do câncer. Nós criamos um laboratório de inteligência artificial dentro da companhia, que ele funciona de uma forma colaborativa. Por isso a ANCIT é tão importante nesse laboratório para a gente, porque através da contribuição de vários municípios, cada vez mais a gente treina a inteligência artificial e deixa ela muito mais assertiva. Homem e mulher unidos em matrimônio formam com seus filhos uma família. Dentre os direitos e deveres de responsabilidade formativa está a educação sexual das crianças e adolescentes à luz da fé. Emerson Tersigni e Messias Junqueira buscaram respostas para esta realidade moral e espiritual. Fonte da vida, autor de um projeto amoroso. Na tradição da igreja, não há nada mais puro e importante na vida de um casal do que a sexualidade. O magistério da igreja sempre orienta essa dimensão da positividade da realidade sexual. Ao contrário do que muitos pensam fora do âmbito eclesial, a sexualidade não é uma realidade negativa, né? A vivência sexual foi querida e criada por Deus, mas ela tem um contexto próprio para acontecer. Então ela realiza muitas potencialidades da pessoa humana, é uma pulsão vital. Me parece que as pessoas, quando perguntam isso, elas entendem a sexualidade de uma forma muito reduzida, apenas a genitalidade. A sexualidade é uma força que permeia toda a nossa vida. A sexualidade é essa capacidade que eu e você temos de amar e receber amor. Ao longo de toda a história, a Igreja declarou que a sexualidade é um dom de Deus. O Concílio Vaticano II, por exemplo, pediu para que crianças e adolescentes se formem numa educação sexual positiva e prudente. E é aí que entra a família, projeto de Deus e escola de enriquecimento humano, espiritual e moral. Eu acho que essa visão que a igreja nos traz, depois que a gente passa por um processo, digamos assim, de limpar aquilo que está sujo na nossa visão, nos deixa muito tranquilos, né, na forma de abordar isso com os filhos. Né? O Catecismo da Igreja Católica foi essencial para Viviane ajudar seus filhos na compreensão da temática. Fonte segura de transmissão do amor e da beleza do plano de Deus para com a humanidade. Então eu penso que é gradativo esse conhecimento e vai crescendo esse conhecimento à medida que eles vão fazendo a experiência com Deus, que também vão sendo livres para fazer as escolhas deles, porque nós ensinamos, mas haverá o tempo das escolhas que eles vão fazer. O aprendizado, quando colocado em prática, se torna apostolado, de jovem para jovem. Tem pessoas que falam isso de uma forma bem ruim. E uma das formas que eu acho que seria bom ajudar eles, que eu tento ajudar eles, é mostrando que não devia se comentar esse tipo de coisa, e sim que é tudo por um caminho de santidade. Doutrina sólida, cujo mestre é o próprio Senhor, Igreja, Mãe Educadora, caminho de santificação e salvação. É um caminho de realização e plenitude. Eu acho que é isso que as pessoas buscam quando quando olham para uma família. Eles querem ver uma família feliz. Eu acho que esse é o maior testemunho, né? É o transbordamento do Evangelho. É uma boa fonte, né? E uma das ações da Canção Nova é promover a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras, que fortalece na caminhada diária. Faça a leitura da palavra diariamente e acompanhe a programação Canção Nova, que evangeliza 24 horas por dia. Vejam só, graças a você, sócio e benfeitor, nós estamos com 36% na campanha de abril. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. E obrigado por seu comprometimento. O Centro Médico Padre Pio realizou as primeiras cirurgias em sua nova estrutura e aconteceu graças à doação de pessoas que foram alcançadas pelo pedido de Frei Gilson durante a Quaresma de 2023. Com a motivação de levar um atendimento cada vez mais completo e de qualidade à população, em 2023 o Centro Médico Padre Pio apresentou ao Frei Gilson o sonho de reformar uma sala para pequenas cirurgias. Inspirado por Deus, o Frei abraçou a ação. Neste ano, na Quaresma de 2023, Deus colocou no meu coração. Eu me lembrei
do Centro Médico Padre Pio na Canção Nova. Há um ano, o Frei Gilson iniciava uma campanha de arrecadação para ampliar os serviços do Centro Médico Padre Pio. 12 meses depois, graças às doações de milhares de pessoas, a equipe pôde realizar as primeiras cirurgias. Nós já tínhamos um projeto, para realizar esse tipo de atendimento à população. A gente tinha um projeto de ampliar os nossos atendimentos. Isso é muito gratificante, porque a gente consegue ver todo o sonho do Padre Jonas ser concretizado, O serviço, que está disponível de forma gratuita para os pacientes, conta com o trabalho do cirurgião Gustavo Pinheiro Machado, que utilizará o espaço para os procedimentos. A gente iniciou a realização das pequenas cirurgias com alguns procedimentos clássicos do ambulatório, como retirada de pinta, retirada de cisto sebáceo, correção de cicatrizes, retirada de lipomas. Elogiar a estrutura, uma estrutura muito boa, permite que a gente faça isso com bastante segurança. Uma das primeiras pacientes foi Priscila, que há mais de 3 anos precisava realizar uma cirurgia de correção na orelha. Estou feliz, porque foi um tempo que eu fiquei de espera para que viesse fazer esse procedimento. Porque quanto mulher a gente fica, querendo que fique bom. O espaço edificado com parceria, cuidado e amor, características que mantêm o trabalho de evangelização da Canção Nova. E voltamos a falar da Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, que começou em Aparecida, no interior de São Paulo. Nesta quarta-feira, nossa equipe ouviu o Núncio Apostólico no Brasil. Veja o resumo das atividades neste primeiro dia de encontro. A programação começou às 7 da manhã com a missa de abertura com laudes no Santuário Nacional de Aparecida. Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, foi o celebrante de hoje. Que o nosso sentimento eclesial, que a nossa vida eclesial, sobretudo na companhia dos nossos bispos, seja também a nossa grande alegria, a alegria de anunciar o Evangelho como Igreja do Brasil, a alegria de viver o magistério do Papa Francisco com esperança, com entusiasmo. A sessão de abertura aconteceu logo depois, seguida por saudações do secretário do Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, e do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. Este ano, a Assembleia será dividida em 4 sessões diárias, totalizando 28 ao longo de 2 semanas. A prioridade sempre é a missão, da evangelização em toda parte, em todo o mundo. Essa é a coisa, os bispos é uma escola do Espírito Santo para fortalecer essa dimensão e evangelizar-se e evangelizar. Às 10h30 da manhã, a imprensa se reuniu na sala de coletiva do Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida. Já a segunda sessão, que teve início às 11 horas, abordou o relatório do presidente com a síntese das ações da CNBB. Dessa primeira coletiva participaram os membros da presidência da CNBB, que falaram sobre os temas que serão abordados durante a Assembleia. O Retiro dos Bispos também tem início nesse primeiro dia de Assembleia, com a pregação do secretário do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. Serão discutidos os vários itens, o conteúdo, e então vai ser um bonito momento assim de fato de partilha e de visões sobre a ação da igreja aqui no Brasil, a ação evangelizadora. O país possui 486 bispos. O episcopado se reúne em Aparecida até o dia 19 de abril. Assista em instantes às 8 horas a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.